Mãe, a gente queria saber por que Deus mandou Noé construir a arca. Por que será que Deus mandou Noé construir a arca, hein? Então, vamos lá. Lembra na outra historinha que a mamãe contou? Que Deus criou o homem, criou a mulher, criou um jardim bem bonito, colocou lá uma árvore. Nessa árvore tinha um fruto que... Quem lembra? Não podia comer. Não podia comer por que motivo? Porque era o fruto do bem e do mal. Era o fruto do bem e do mal. Então, a partir do momento que Adão e Eva comeram aquele fruto, a maldade entrou no mundo, não foi? E aí, queridos, a maldade entrou no mundo, as pessoas passaram a ter a opção de escolher o bem e o mal. Quando a pessoa escolhe o mal, tem consequência, não é verdade? E quando escolhe o bem também. O problema é que as pessoas da Terra começaram a escolher muitos caminhos maus. Que caminhos maus eram esses? Eles começaram a gostar de fazer coisas feias, maldosas. Então, o que será que eles faziam? Batiam animais, Maltratavam os animais, roubava. matavam as pessoas, roubavam, brigavam muito, mentiam. Tudo coisa que Deus não gosta, né? E aí Deus olhou e vocês acham que Deus sentiu como? Deus ficou muito triste. Deus falou, nossa, eu fiz o homem, dei tanta coisa boa para ele na terra e ele faz o quê? Só faz coisas más para os outros, né? Para os seus companheiros. E aí, morava neste lugar onde as pessoas todas faziam coisas más, um homem que era bom. Quem sabe o nome dele? Noé. Então, ele morava com a família dele no meio de um monte de gente malvada. Porque ele morava perto de um monte de gente que fazia coisa errada, um monte de gente malvada. Ele também era malvado? Não. Por quê? Porque lembra aquele ditado que a mamãe diz? Ah, os filhos vêm falar, mãe, eu posso fazer tal coisa? Todo mundo faz. O que a mamãe diz? Você não é todo mundo. Então, Noé, ele levava isso bem a sério. Ele não era todo mundo. Todo mundo fazia coisa errada, mas ele não. Então, o que acontece? Ele falava para as pessoas também, parem de fazer isso é errado, Deus fica triste com vocês. Vocês acham que as pessoas ligavam? Não. As pessoas riam de Noé, né? Falavam, você que é bobão, não faz nada, né, de legal, porque eles achavam que as coisas erradas que eles faziam eram legais. E aí, gente, o que aconteceu? Deus pegou e falou, olha, Noé, eu vou dar as instruções para você para fazer uma arca. O que é uma arca? Um navio. Como se fosse um navio. Um barco maior que um navio. É um barco muito, muito grande. Noé sabia fazer barco? Não. Não. Quem foi que deu as instruções para fazer Nem tinha água lá, né? Nem tinha água. Diz que nem tinha chovido Não nunca. tinha lago. Não, podia ter lago, rios, mas não tinha. Não é que não tinha água ali, não chovia. Entendeu? Então nunca tinha chovido. Aí o que acontece? Deus foi lá e deu as instruções para Noé. Noé, você vai fazer um barco assim, com esse tipo de madeira. Você vai tampar os buraquinhos com esse tipo de material. O barco tem que ser desse tamanho. Deu todas as instruções para Noé. Noé fez o quê? Começou a fazer o barco. Quanto tempo vocês acham que demorou para Noé fazer esse barco? 100 anos. E Deus mandou Noé fazer esse grande barco porque Deus disse que ia mandar uma forte chuva na terra. Essa chuva ia inundar todo mundo e só ia sobreviver quem estivesse dentro da arca. E Noé não ficou triste pelas pessoas que iam morrer? Sim, Noé foi lá e falou para ele, gente, para de fazer coisa mal, para de fazer coisa feia, vai vir uma grande inundação. Se arrependam dos seus pecados para vocês virem comigo, serem salvos no barco. O que as pessoas faziam? Riam. Falavam, você tá doido? Nunca teve chuva aqui? Como que vai ter uma chuva tão forte que vai inundar tudo? Que negócio é esse de chuva? Você tá ficando doido? E riam dele. Mas ele não ligava, ele continuava fazendo o que Deus tinha mandado. Então, também na vida da gente, às vezes a gente tá lá na escola e a gente é o único que quer fazer as coisas certas. Os coleguinhas querem tudo fazer coisa errada. Às vezes a professora sai da sala 1 minuto e fala, todo mundo sentadinho, quietinho no seu lugar.
Aí, até a hora que eu voltar. Aí a professora põe o pé fora aqui, que todo mundo começa a fazer? Bagunça. Brigar um com o outro, desobedecer. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa só porque todo mundo tá fazendo? E se os outros falam, ai, como você é bobão, todo mundo tá bagunçando, jogando bolinha de papel, brigando, e só vocês sentados, a gente vai fazer o quê? Continuar fazendo o que é certo, igual Noé. Porque se Noé não tivesse continuado fazendo o que era certo, o que ia acontecer? Se ele tivesse sido influenciado pelos outros, não ia ter ninguém que se salvasse no mundo, né? Então Noé começou a fazer esse barco. Demorou 100 anos. E será que ele não pensou assim, será que eu não sou doido mesmo? Nunca teve esse negócio de chuva? Como que vai inundar todo mundo? Será que eu tô ficando maluco? Será que ele pensou isso? Porque ele confiava que Deus tinha falado, com certeza ia acontecer. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento de o quê? Ele falava com Deus e ele ouvia Deus. Mas só na época de Noé que as pessoas podiam falar com Deus e ouvir a Deus? Não. Hoje a gente pode falar com Deus também? E como é que a gente pode falar com Deus? Orando. E a gente pode ouvir a Deus através da pregação, dos videozinhos de Jesus, através da leitura da Bíblia. Quem é que lê a Bíblia? O Du não lê porque não sabe ler ainda, mas a mamãe lê pra ele, né, Dudu? E a gente assiste os videozinhos também de ensinamentos, né? Muito importante. Então, Noé foi obediente até o final, até essa arca ficar pronta. E Deus falou para ele, quando a arca estiver pronta, você vai pegar animais. De 2 em 2, que é o casalzinho. E tinha alguns animais que iam ter 7 dentro da arca. Sim. Mas onde que Noé ia capturar todos os animais? Não capitular, os animais viam até. Pois sim, quando a arca ficou pronta, Deus trouxe todos os animais que existiam no mundo. Sozinho, como que ele sabia onde estava a arca? Deus mostrou para eles, Deus guiou eles. Então vieram aqueles casaizinhos, cada um entrou na arca, cada um ficou no seu lugarzinho. Teve os animais que vieram de 7 em 7. E deve ter sido uma imagem muito emocionante, né? Noé e todo aquele povo viu animais que nunca tinha visto na vida. E nem assim o povo se arrependeu dos seus pecados. Vocês acreditam? Nem vendo aquele grande milagre, aquele monte de animal vindo sozinho para a arca, eles não acreditaram, eles continuaram. Ah, não, vamos continuar fazendo coisa errada, que é mais legal. Eles achavam, né? Será que tinha dinossauro? Tem essa pergunta. Será que tinha dinossauro? Boa pergunta, né? Só Deus sabe. Osso, né? Só Deus sabe. Se tivesse um dinossauro, ia ter que ter um mais gigante pra poder. Pois é, pensa, se tivesse os dinossauros dentro da arca, os dinossauros eram muito grandes. A arca tem que ser muito maior do que ela é, né? E aí, o que acontece, queridos? E os dinossauros iam comer todos os animais. Não, acho que Deus trancou a boquinha deles pra eles não comerem nenhum ser carnívoro lá dentro. Mas, enfim, o que aconteceu quando os animais entraram? A família de Noé também entrou e a arca fechou, não dava mais pra saber onde era a porta. Aí começou a chuva, a terra foi inundando. Aí o pessoal foi lá, abre a porta. Não é porque eles estavam arrependidos, mas porque eles estavam com medo. E aí não sabia-se nem mais onde era a porta. E aí aconteceu como Deus falou. Inundou a terra, choveu 40 dias e 40 noites. Depois, quando acabou esse tempo, a chuva parou, as águas começaram a baixar. Noé soltou um passarinho, eu não lembro que espécie que era, mas Noé soltou um passarinho. Era um corvo, né? Pra sair voando e ver se o corvo ficava lá pra algum lugar, achava algum lugar pra pousar. Não. Ele mandou uma pomba. Não achou, aí o corvo voltou. Aí passou mais um tempo, Deus mandou uma pomba. Ele mandou uma pomba. Deus mandou, o Noé mandou uma pomba. E aí ele comprovou que as águas já estavam, né, estavam baixando bem, que já tinha a parte seca. A pomba trouxe uma plantinha. Isso mesmo. E aí, gente, no monte chamado Monte Ararat, a Bíblia diz que nesse monte a arca, como vamos dizer assim, estacionou, né? Quando a água desceu, ela ficou ali. E aí, o que acontece, queridos? Esse monte existe, mãe? Quem acha que sim?
É claro que existe, ele existe lá até hoje. Se você for lá naquela região, você pode visitar o Monte Ararat. E sabe qual foi a primeira coisa que Noé plantou quando Noé saiu da arca? Uma plantação de uvas. E aí a terra começou tudo de novo. Mas Deus falou assim para Noé: Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com água. Aí sabe como é que eu vou. Essa é uma aliança que eu faço com vocês. E eu vou colocar no céu um lindo arco-íris. E toda vez que vocês olharem o arco-íris, vocês vão se lembrar. Ele nunca vai mais destruir com dilúvio. Com dilúvio. Com um tsunami muitas vezes maior. Isso de tsunami, enchente, tempestade, né? Tudo junto. Então, toda vez que a gente olhar o arco-íris no céu, a gente vai lembrar que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Então foi por isso que Deus mandou Noé construir a arca. Gostaram da historinha? Sim. Então tá bom. Tchau, pessoal. Tchau.